Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto sobre Roma Antiga e a gente vai focar nessa aula de hoje mais a respeito dos aspectos da cidadania romana, o quanto isso vai influenciar demais a nossa atualidade, como também a gente vai focar na construção do cristianismo. Foi nesse período que nós temos a passagem de Jesus na Terra. E por último, a gente vai falar sobre a influência cultural que ela vai ter, principalmente na construção da nossa língua portuguesa. Se esses assuntos já te interessou, eu vou pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no meu canal, não se esqueça de ativar as notificações para receber sempre informações dos novos vídeos. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para a aula. Então a gente vai começar a falar basicamente aí sobre os plebeus que no século V a.C. vão ter uma maior representatividade e basicamente vão com essa representatividade promover o fim da escravidão por dívida. Eu falei para vocês na outra aula da chamada tribuna da plebe. Isso vai dar uma representatividade maior para esse grupo específico. Lembrando que plebeus são aquela população que não vai ter o direito à terra, na maioria das vezes eram comerciantes ricos, mas não tinham direito à terra. Aqueles que tinham direito à terra eram chamados de patrícios, dominavam, digamos assim, o Senado, enquanto os plebeus dominavam a tribuna da plebe. A escravidão na Roma antiga dava-se basicamente por dois fatores: o primeiro por guerra e o segundo por dívida. Com essa representatividade maior dos plebeus, visto que grande parte daqueles que se endividavam perdiam a sua liberdade na condição aí, ficando na condição, digamos assim, de escravos, eram plebeus. Então, eles vão conseguir acabar com essa ideia da escravidão por dívida, algo extremamente importante que vai, digamos assim, mudar o cenário da Roma antiga, é a ideia do surgimento das leis escritas. É bom a gente frisar isso. Até então as leis elas eram faladas. E como já o ditado diz, as palavras o vento leva. Então muitas das vezes os patrícios vão mudar essas leis faladas para benefício próprio. Pensando nisso e percebendo que os plebeus estavam sofrendo bastante com essas ideias, eles vão pressionar para que as leis passem a ser escritas em tábuas, como a gente observa aí no nosso quadro ao lado. Então, além dessas leis escritas, vai ser permitido o casamento entre plebeus e patrícios, que até então era proibido. Obviamente, um casamento entre plebeu e patrício, ele poderia ser beneficiado pelos dois lados, uma vez que os plebeus eram muito ricos e, por outro lado, os patrícios eles eram detentores de terra e detentores de poder. A união entre esses dois grupos poderiam dar frutos mais poderosos ainda e com muito dinheiro, digamos assim. Bom, um outro fator aí significativo para a construção dessa cidadania, com reflexos porque a gente vai ter hoje na nossa realidade do Ocidente, é a percepção a respeito do direito. O cidadão tem direito a um defensor público se não puder pagar. Então não só as leis eram colocadas por escrita, mas como você também tinha o direito de ter um defensor público, ou seja, aquele que não tinha condições de pagar por um advogado, ele poderia receber esses serviços de advocacia, digamos assim, por uma pessoa colocada pelo Estado, paga pelo Estado. Ou seja, a ideia de que todos têm direito à plena defesa começa a se desenvolver a partir de Roma antiga. Então é fundamental a gente entender vários elementos do que constrói a nossa cidadania do Ocidente hoje a partir de Roma antiga. Outro elemento fundamental é o cristianismo. A gente vai observar que é justamente no período do Império Romano que a gente tem a passagem de Jesus Cristo
pela terra, com basicamente o Oriente completamente dominado pelo Império Romano. O representante, digamos assim, de Roma naquele domínio específico ali na região de Jerusalém era Pôncio Pilatos, e ele vai, digamos assim, lavar as mãos. E qual é o exemplo? O que significa lavar as mãos? Ou seja, eu não vou me meter, eu não vou me envolver no julgamento de Jesus Cristo. Vale a gente destacar aí: professor, mas se Jesus Cristo era uma pessoa completamente pura, limpa de pecado, que crime ele cometeu para acabar sendo crucificado? Então, na região de Jerusalém, onde tem a última passagem de Jesus Cristo na Terra, a gente vai observar ali uma força muito grande por parte dos judeus. Então, os judeus eles vão ter toda a sua ideia de que o verdadeiro Messias ainda está por vir e por aí vai. E esses judeus vão considerar Jesus Cristo como um falso profeta. E existiam nessa época muitos falsos profetas, muitas pessoas que diziam estar em nome de Deus, falando em nome de Deus. Então Jesus Cristo vai ser condenado à morte por crucificação, e o representante do Império Romano vai lavar as mãos, não vai se envolver nisso. É claro que a gente sabe aí pela própria Bíblia que Jesus Cristo vai perdoar aqueles que cometeram, então, essa execução e por aí vai. É bom a gente só frisar aqui alguns detalhes, ainda que eu tenha citado em alguns momentos aqui da aula o texto da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia não é uma fonte histórica reconhecida. É mais aí um elemento para a gente analisar, digamos assim, como viviam determinados povos, mas ela não é estruturalmente uma fonte histórica. Então a gente precisa olhar ela com muitas ressalvas. Basicamente, a gente vai perceber que a partir aí da morte de Jesus Cristo, o cristianismo começa a ganhar muita força, muitos seguidores, porque aquele grupo que seguia Jesus Cristo, ele começa a pregar cada vez mais a sua palavra, e isso começa a ser multiplicado dentro do Império Romano, a ponto de, em 313, obviamente depois de Cristo, o imperador Constantino ele vai fazer o chamado Édito de Milão. Basicamente, isso vai fazer com que todas as religiões sejam possíveis, você tenha liberdade religiosa dentro do Império Romano, o que até então não era viável, porque existia a ideia do paganismo, ou seja, a única possibilidade, digamos assim, de religiosidade seria o paganismo. Fora disso, seria algo contrário ao Império Romano, e muitas das vezes as pessoas acabavam sendo perseguidas, e alguns cristãos até foram levados aí ao Coliseu para serem devorados por leões, naqueles espetáculos brutais da estrutura que convencionou se chamar de pão e circo. Mas voltando aí ao tópico que eu estava falando, a liberdade religiosa vai ser efetivamente muito próspera para o cristianismo, que era a religião que estava em franco desenvolvimento dentro de Roma. E um pouquinho depois, a gente vai ter em 380, obviamente depois de Cristo, o imperador romano Teodósio vai declarar o cristianismo como religião oficial do Estado romano. E isso quer dizer que a ideia do cristianismo, que começou com uma perseguição, agora passa a ser um elemento fundamental dentro do Império Romano. É claro que é o mesmo Teodósio que vai ter a ideia de separar de fato o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e o próprio cristianismo ele vai meio que se dividir com isso. Por isso a gente vai observar que existe a Igreja Romana, e essa igreja ela vai dar origem ao chamado cristianismo ortodoxo, que vai ser muito presente até hoje no Oriente, e principalmente por conta da influência do Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, que só vai cair lá no final do século XV. E dentro da Europa a gente vai ter a religião romana, né, a Igreja Romana, se transformando na Igreja Católica. Ainda ganhando força, a Igreja Católica vai surgir como uma instituição religiosa extremamente poderosa e vai ganhando cada vez mais força
principalmente a partir aí da Idade Média, coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente na nossa próxima aula. Pensando a respeito da cultura romana, a gente vai observar que Roma vai construir uma vasta rede de estradas, vias fluviais, marítimas, que vai interligar todo o Império Romano. Então, quando você tem uma difusão da cultura com vários meios de ligação de estradas e tudo mais, essa cultura ela vai se expandindo cada vez mais. Então, a gente vai ter, entre outras coisas, a ideia da dominação romana muito presente, mas também a cultura romana chegando a várias localidades que até então não se chegava. E uma característica bem interessante da cultura romana, ou da dominação romana, ela se dava com respeito às tradições locais e às relações políticas dos povos dominados e por aí vai. Então, assim, não é que Roma dominava e impunha sua cultura e destruía a cultura dos povos dominados. Basicamente, ela incorporava um pouco da cultura dos povos dominados à sua própria cultura, formando uma ideia cultural extremamente diversificada. E isso a gente vai perceber com muita exatidão a partir da língua romana, que era o latim. O latim vulgar falado aí pelos soldados, ele vai sendo incorporado às várias línguas faladas por todo o vasto Império Romano, e isso vai fazer com que essa mistura vai dar origem a várias línguas locais modernas que nós temos hoje, como, por exemplo, a língua portuguesa. Então, dessa mistura vai surgir, a partir do século XII depois de Cristo, a língua portuguesa, essa que eu estou falando aqui. Ou seja, basicamente a construção da nossa realidade social se dá muito por conta de Roma, não só pela língua, pelo direito, como pela religiosidade e por aí vai. Bom, agora acabou, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a você por ter assistido essa aula. Até a próxima e valeu!